lute cada um, marido e mulher, para que a vontade de Deus seja feita na vida de vocês. Em nome de Jesus. Eu já estou me demorando. É porque já está começando aqui, né, a fluir. Então, eu desafiei 3 casais a falarem aqui o que aconteceu no casamento deles, ou o que eles aprenderam, uma coisa, né, na vida deles, que eles aprenderam, ou o que aconteceu que, tipo, melhorou o casamento deles a partir dali. Eu desafiei 3 casais, e eles vão contar isso hoje aqui, né, os 3 casais aqui. O primeiro eu quero chamar logo é o Edson e a Rose, amém? Glória a Deus, salve de palmas para esse casal abençoado, cheio de energia, de vigor, de força, né? A Rose, a gente vê ela assim, ó, tranquilinha assim, mas antes de ontem eu vi ela aqui passando de bicicleta e vai e volta. A mulher é dura, viu, Edson? E o Edson nem se fala, né? É pulando aí tudo mais, mortal para frente e para trás. Não, mortal não, né, Edson? Tira mais não? Glória a Deus. Então eles vão participar desse momento aqui e seremos abençoados. Amém, igreja? Glória a Deus? Então, amém. Amém. Boa noite, igreja, no nome de Jesus, amém? Essa aqui é a minha amada, a minha lindíssima, a preciosa Rose. Casei com essa querida aqui quando eu tinha 18 anos de idade. 18. Lá no cartório os caras tiravam brincadeirinha e eu ficava olhando. Disseram, vocês estão brincando, mas eu estou levando a sério. Minha palavra aqui, ela vai ser duradoura. Não sei se o casamento de vocês vai demorar, mas o meu não vai terminar, não. Eu pensando, né? No dia lá. Não era crente ainda, não. Quero aproveitar essa oportunidade aqui, breve oportunidade, só para dizer algo, né? Que eu aprendi e tenho levado para a minha vida. No meu casamento, tem me feito ser uma pessoa ainda mais feliz. Amém? Mas eu quero passar agora para a Rosa aqui. Depois eu falo, ela vai falar para mim. Amém, boa noite. Como a Edson falou, a gente casou muito novo, né? A gente, dia 1º de dezembro, a gente faz 16 anos casados. Não parece? 16. E como a gente casou muito novo, a gente não teve instrução, a gente casou sem saber nada sobre casamento e muito menos sem conhecer a Deus. Então, a gente apanhou muito, sofreu muito. Os primeiros anos da nossa vida, foi um casamento muito conturbado. Eu não sabia ser esposa e ele também não aprendeu a ser marido, né? Então, nosso casamento, mais da metade foi só mais de sofrimento. Então, quando eu caí na real, né, de que eu deveria mudar e eu não ia conseguir só, eu olhei para Jesus e pedi socorro, pedi para Ele me ajudar, porque eu não ia conseguir daquele jeito, ia afundar a mim e a minha família, meu marido, minha filha já tinha nascido, então eu não ia conseguir levar meu casamento, minha família adiante. Então, foi aí que eu virei a chave da minha vida. Disse, sem Jesus eu não vou conseguir. E Jesus veio, né, me resgatou, porque eu estava perdida, eu passei um tempo longe de Jesus, e me resgatou. Então, a partir daí, eu comecei a me relacionar com o Senhor verdadeiramente. Verdadeiramente, eu comecei a me relacionar com Ele. Então, quando eu comecei a me relacionar com Jesus, Ele me ensinou a me relacionar com meu marido. Então, a partir daí... O Senhor tem me ensinado, me moldado, né, a ser a esposa que Ele precisa. Às vezes, eu olho para mim em muitas situações, meu Deus, nunca que eu ia fazer isso, se não fosse Tu, Senhor, meu Deus. E eu vejo o Senhor trabalhando na nossa vida, eu vejo o Senhor me moldando e moldando Ele. Então, o que eu aprendi ao longo desses 16 anos é que quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu amo meu marido e mais eu o amo, mais eu o honro e mais eu o respeito. Quanto mais próximo de Jesus eu vou, melhor eu serei, como esposa, como mãe, líder e o que o Senhor mandar que eu seja. Então, isso que eu tenho aprendido nos os últimos anos do nosso casamento têm sido os mais maravilhosos possíveis. Porque ao longo desses 16 anos eu também tenho visto muitos casamentos por aí que quanto mais o tempo passa, o casamento vai se desgastando.
o casal ele vai se distanciando e um passa a não ligar mais para o outro. E com Jesus, não. Quanto mais o tempo passa, melhor fica. Porque o nosso casamento hoje é muito melhor do que o começo. Então, o Senhor me fez enxergar até nossas diferenças. Porque, às vezes, eu me reclamo dele para o Senhor, que eu não falo do meu marido para amiga, para conhecida, às vezes para minha líder, mas para outra pessoa, não. Eu falo dele, eu fofoco dele para o Senhor, que é o Senhor que pode resolver toda a situação. Aí, uma vez, eu falando dele para Jesus, né? Senhor, o Senhor está vendo esse homem, meu Deus, pode um negócio desse, Senhor? Não pode. Pode, Senhor, não pode. Aí, e falando com o Senhor. Aí, e me desabafando com o Senhor. Aí, depois de passar uns dias, aconteceu uma situação que o Edson foi lá e resolveu, na mesma hora. Aí, eu olhei assim. Aí, o Senhor, na mesma hora, falou comigo. Ele disse assim, tá vendo aí? Teu marido qualidades? Aí, eu olhei, tem, Senhor, e é muita. Aí, o Senhor disse assim para mim, pois foque nas qualidades. Foque nas qualidades dele, não foque nos defeitos. Porque aí sim você vai ser feliz e vai fazê-lo feliz. E o casamento de vocês vai dar certo. Aí eu, meu Deus, é mesmo. Eu tento olhar para as qualidades, os defeitos, oh, Jesus. Então, Ele tem me feito enxergar as nossas diferenças. As nossas diferenças. O Senhor tem me ministrado no meu coração. Que aquilo que me falta transborda no Edson e vice-versa. Então, nós nos completamos. É por isso que a gente se torna uma só carne. Amém? As diferenças é para isso. Gente, só uma correçãozinha aqui para entendimento, né? Que a Rose disse assim, eu passei um tempo afastada do Senhor. Quando ela disse isso, não é que ela ficou desviada. Ela vinha para a igreja normal, ela com um crente... Só que agora ela é um devoradora de Bíblia, ela ora, ela está turbinada. Já tem uns anos já que ela está assim, entendeu? Por isso que ela disse que eu voltei, porque ela está turbinada, já tem uns anos já aí, que não falha não. Amém? Ela disse que no começo do nosso casamento foi assim meio turbulado, mas ela sempre eu que dava trabalho mesmo. A Rose, ela sempre foi excelente. A Rose, ela sempre foi extraordinária. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:18, diz assim... Deus disse, né? O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou uma mulher que lhe corresponda. Antes de conhecer a Rosa, eu já tinha conhecido outras namoradinhas, e as famílias namoradinhas, aquelas que a gente se apaixona, né? Mas eu sempre fui assim, um cara mais racional, eu terminava com minhas namoradas sem motivo. Aí eu conheci a Rosa. Aí quando eu conheci a Rosa, eu olhei para ela. Aí depois de um dia eu analisei, eu disse, eu vou casar com essa menina. Essa daqui eu vou casar. Foi algo assim, racional. A Rosa, ela sempre foi bonita. Na adolescência, ela era terrível de beleza, era linda toda. E aí, eu disse, não só pela beleza, mas essa menina aqui é para casar. Né? Fiz até uma loucura aí na época. Tinha uma tatuagem com a letra dela aí. E aí o menino disse, rapaz, tu vai fazer isso, tu largar ela. Eu disse, não, vocês não estão entendendo, eu vou casar com ela. Eu disse, mas e se ela não quiser? Eu disse, não, vocês não estão entendendo, eu vou casar com ela, não tem querer. Né? Eu era do mundo, eu era muito irresponsável, fazia coisas erradas. Mas tinha esse entendimento de que eu ia casar com a Rosa. Certo? E uma palavra que o pastor Joaquim falou uma vez para o pastor Claudivan, e ele compartilhou com a gente, é de que a gente só vai conhecer a esposa de verdade a partir dos 10 anos, né, de casado. E depois que eu ouvi isso, eu comecei a observar e fiquei esperando chegar aos 10 anos de casado. Eu disse, ainda tem coisa para me conhecer da Rosa, ainda vou conhecer ela. E é verdade, depois de 10 anos de casado, você começa a conhecer melhor a pessoa. Né? A Rosa, ela nunca me deu trabalho, mas eu dei muito trabalho para a Rosa. A Rosa, ela sempre foi paciente, ela sempre foi compreensiva, ela foi auxiliadora perfeita. O sucesso que nós temos no nosso casamento, de felicidade, de amor que a gente tem um pelo outro, eu atribuo a Rosa. Não foi responsabilidade minha, não. Ela foi a guerreira mesmo, a top. Merece toda a honra que eu vou dar para ela agora. Eu falo direto, Rosa, eu vou te honrar de um jeito que tu não vai entender. Amém?
Então, quando eu olho para a Rose hoje, eu olho para Gênesis e eu penso assim, ela é a minha auxiliadora idônea, ela é perfeita. Rejeitar a Rose é rejeitar a própria palavra de Deus, porque ela foi feita para mim. Eu sei que Adão só tinha Eva, ele não tinha muita escolha. Então, quando ele viu Eva, ele disse assim, Deus fez ela para mim mesmo, é perfeita. A gente não, a gente tem várias mulheres que olham e a gente não sabe qual é, não, mas eu sabia, era a Rose. E depois de 10 anos, isso só se confirmou que é a Rose. E tem uma coisa que eu aprendi, que eu levo para o meu casamento. Quando eu era solteiro, eu tinha pai, mãe, irmão, irmãs, e uma grande família, e a gente era uma família feliz. Mas depois que eu casei com a Rose, todos aqueles que eram minha família viraram meus parentes. Agora só a Rose é minha família. Tem uma roda que só cabe eu e a Rose, a Melissa numa roda menor, que está agarrada em nossa mão. Ela está ali porque está atrelada a nós, mas eu e a Rose somos um só, estamos na mesma roda. Amém? E eu levo isso para o meu casamento, isso foi o que eu aprendi. Que a Rose é a minha família. Eu só faço qualquer coisa para a família da Rose, para agradar a Rose e não a família dela. Eu desistiria ou desistir, eu vim embora por causa de tudo, Rose. Eu vim embora e larguei minha família por causa da Rose. E foi por causa da Rose que eu conheci a Igreja Batista da Promessa, porque se não fosse por causa da Rose, eu não morava em Presidente Dutra. E talvez, ou talvez não, muito provavelmente eu não teria conhecido Jesus por causa do meio em que eu teria ido para um rumo totalmente diferente. Então, a Rose, ela é um plano perfeito de Deus na minha vida. Ela é algo que é certo. Foi Deus que fez ela, a minha auxiliadora idônea. É muito bom ter certeza das coisas, e eu tenho certeza que a Rose foi feita para mim. Amém? Só mais uma coisa, pastor. Permite só mais uma coisa. Só tem casado aqui, né? A gente... Não, nada não. Quando a gente Não, é que quando a gente é jovem, né? Tá ao vivo? Amém. Quando a gente é jovem, né? Na adolescência lá, uma das piadas que jogavam lá no dia do casamento lá, né? Que você pode beijar a noiva, aí tava a família dela lá, eu beijei minha agoniada assim, com vergonha, os parentes. Aí os caras interpretavam, tipo, esse aí tá com vontade e tal. Porque o jovem, quando casa, pensa que casa para fazer sexo, não é verdade? E eu casei pensando nisso, fazer sexo. E hoje, depois de 16 anos de casado, nós estamos mais ativos do que quando nós namorávamos. Direto. Aqui não tem varia não, filho. Olha, de verdade. Aqui é amor agoniado, aqui é amor terrível. Um satisfazer o outro, não tem varia não. E isso é bênção de Deus, é casamento para a vida toda. Quando ela tiver com 50 anos, vou estar amando ela do mesmo jeito, que ela não envelhece. Amém? Meu Deus, que maravilha, né? A Rose tá, se pudesse um buraco bem, ela botava a cara. Mas na verdade, eu fico muito feliz, né, e muito orgulhoso da liderança que Deus colocou comigo para liderarmos essa igreja. Uma salva de palmas para essa liderança aqui, gente, em nome de Jesus. É muita riqueza de sabedoria, de experiência, e toda a igreja pode confiar nessa liderança. Muito caráter, muita intimidade com Deus. E eu não tinha ouvido a Rose ainda assim aqui no altar. Tu já tinha falado aqui? Primeira vez, né? Meu Deus, obrigado, viu? Amém. O tempo está correndo, estamos sendo edificados. Eu vou chamar agora o Jairo e a Daniela. Amém? Glória a Deus. Mais um casal especial, abençoado, né? Que também aceitaram o desafio. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Amém? Eu e essa digníssima aqui, essa pequena, grande mulher, a gente já tem 14 anos de casado. Mas 14 anos bem com seus altos e baixos.
momentos bons, momentos ruins, momentos mais ou menos, mas graças a Deus tivemos mais momentos bons do que ruins, né? Mas onde a gente, de fato, virou a chave foi quando ela chegou para mim e falou que queria Jesus na vida dela, de fato, né? Porque a gente se engana quando a gente está no mundo que a gente tem Jesus, que isso aí é um trabalho de Satanás, para que a gente possa fazer o que ele quer, né? Achar que a gente tem Deus. Como é que a gente tem Deus se a gente não obedece, não segue o que ele nos manda? E aí ela falou, ela sempre dizia que queria, e eu falei, não, tu vai, a salvação é individual. Então, ela, não, mas eu quero ir contigo. Aí eu disse, vai. E aí ela disse, eu vou, Jairo, agora eu vou. E se tu quiser vir, tu me acompanha. Eu disse, não, para a igreja eu vou contigo. E assim eu fiz, né? Vinha com ela. Muita gente já pensava que eu era da igreja, era convertido, mas não. Mas ela está com 4 anos, né, filha? Graças a Deus. E eu com 3 anos. E foi daí onde o nosso casamento foi para outro nível, né? Debaixo da proteção, do cuidado de Cristo, e foi onde a gente viveu e está vivendo os nossos melhores momentos. Eu como marido, ela como esposa, como pai, ela como mãe e como ser humano também, né? Porque uma vida sem Cristo não faz sentido, e um casamento principalmente. Se você não tem Cristo como centro, não dá certo, tem tudo para dar errado. E eu creio que se eu não tivesse encontrado Cristo, eu não estaria aqui casado com os meus filhos. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer de fato Jesus, e eu glorifico todos os dias da minha vida, pela minha esposa, pela minha família, pela minha igreja, né? E é isso, gente. O meu casamento, de fato, teve uma melhora, foi quando eu conheci a Cristo, quando minha família conheceu a Cristo, né? E eu, todos os dias da minha vida, eu quero viver e acordar com essa mulher de Deus, que é uma mulher de Deus de fato, né? E que ela está me ensinando todos os dias como ser um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor. E eu amo demais. Às vezes, em oração, eu digo, Senhor, não é normal o quanto eu amo essa mulher. Porque quando eu olho para ela, parece que tudo se ilumina na minha vida. Nos momentos bons, quando a gente briga, mas graças a Deus o Espírito Santo vai lá, está errado, vá lá, peça desculpa, e eu vou e peço desculpa. Por quê? Porque eu amo a Jesus, primeiramente, e foi ela que Ele colocou na minha vida, para viver comigo, como o Edson acabou de falar, né? A minha auxiliadora, a minha companheira, né? Amém? Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui, né? Podendo testemunhar do poder de Cristo em nossas vidas, não é verdade? Meu Deus, meu coração assim está cheio de alegria, porque só o Senhor faz isso em nossas vidas. Eu sempre falo para as minhas amigas, que eu sempre converso, eu sempre digo, gente, sem Cristo, nem tente, não dá certo. E como o Jair me falou aqui para vocês,
É verdade, eu sempre tive esse chamado em meu coração de servir a Cristo. E quando, em 2020, eu falei para Jairo, a partir de agora, eu vou começar a procurar uma igreja para mim, porque eu sinto assim fortemente Cristo falando no meu coração que chegou a minha vez, chegou a minha hora. E eu sempre tive amigos cristãos. Minha melhor amiga é nascida no Evangelho. Eu participava de várias coisas da igreja. Então, eu sentia Cristo queimando meu coração quando eu era adolescente. Nos retiros espirituais na Pitombeira, eu fui ainda. Então, foi já uma caminhada. Mas eu sabia que meu lugar era diante dele. E aí, quando eu falei para ele, ele falou isso aí mesmo. Você pode ir, mas eu não vou. E aí, por muitos anos, eu deixei a minha caminhada com Cristo, porque eu queria Ele comigo. Só que a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu te entrego em tuas mãos o meu esposo. Eu vou seguir o meu caminho contigo. E aí comecei a orar, pedir discernimento, para onde eu iria, porque eu queria o meu lugar. E eu sempre conversava com Jesus, Senhor, eu quero o meu lugar. E aí o Senhor, Ele veio mostrando, essa minha melhor amiga que mora hoje em Tocantins, ela me ligou. Daniela, eu sonhei contigo e o Senhor disse que chegou a tua vez. Então foram várias confirmações, uma conversa íntima minha com Cristo. E isso foi tão poderoso em minha vida que eu disse sim para Cristo. E foi a partir desses 4 anos atrás que eu falo que eu tenho um casamento. Porque como o Jairo falou, eu não aguentava mais aquele casamento. Eu dizia para ele, eu não vou aguentar, você é o meu oposto. Eu odeio bebida, você ama. Então, gente, para quem me conhece, o meu pai é dono de um bar. Eu tenho um pavor de bebida e bêbado. Vocês não entendem o trauma que eu tenho. E o meu esposo carregava isso. Então, eu sempre dizia, olha, desse jeito a gente não vai continuar. Então, era uma coisa que eu falava para o meu esposo. Se for assim, eu não quero mais. E é por isso que ele falou que se não fosse Cristo, nosso casamento poderia sim já ter acabado. Porque eu não aguentava mais. Mas, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, é que eu virei a chave na minha vida. E aí eu comecei, ele saía para o serviço, eu me ajoelhava ali naquele meu lugar, que era a pia de louça. E eu dizia, Senhor, esse homem é teu, ele vai se converter e a minha casa todinha vai servir a ti. E aí, assim, eu orava todos os dias da minha vida. Gente, se eu disser para vocês que eu achava que o meu esposo ia se converter, eu não achava. Eu só tinha fé, mas ele não me dava probabilidade nenhuma que ele ia se converter. Inclusive, eu já achava que tinha virado rotina na vida dele vir para a igreja. Ele já dizimava, ele fazia tudo, ele já tinha todo o entendimento. Mas aí, por eu achar que ele já tinha tudo aquilo, eu achava assim, não, isso aí não vai dar certo não, porque ele já achou que já é rotina na vida dele. Mas um dia o Espírito Santo tocou, nem do lado dele eu estava. Foi um dia que estava lotada a igreja, e ele chegou atrasado, eu já estava aqui. E ele estava lá no fundo. Eu lembro em cada detalhe, quando o pastor já ia orar, e ele viu o Jairo vindo em direção a ele, com o meu bebê no colo, e ele disse, não, espera que lá vem um homem de Deus. E eu, sem entender, batendo palma, e não sabia que o homem de Deus era meu esposo. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, tu que é o homem de Deus? Aí ele falou, meu Deus. Gente, a partir daí, o meu casamento, como assim o Senhor faz na vida da gente, quando Ele dá vestes novas, assim Ele fez com o meu casamento. Ele trouxe um casamento onde não havia mais casamento, não havia mais respeito. Eu me moldei pela vontade de Cristo. Nós, mulheres, nós sabemos aonde é nossa falha. E eu, por mais que doesse, eu sabia onde é a minha falha. Um dia eu lendo a Bíblia, eu ainda lembro, em Provérbios 21:19, dizia que é melhor viver num deserto do que com uma mulher briguenta. E eu fiquei, meu Deus do céu, pois é ruim mesmo. E eu era muito briguenta, gente. Vocês não entendem, não. Quando eu vejo as pessoas falando assim, ei, Daniela, mas tu tem calma com esses meninos. Minha filha, é Cristo, porque eu mesmo
Quem me conhece no passado hoje é edificado com nossas vidas. Porque minhas amigas de antigamente falaram assim, Daniela, como tu mudou? Falei, é Cristo. A partir do momento que tu coloca Cristo na tua vida, o Senhor restaura a tua vida. Ele te molda e te mostra onde é os teus erros. Eu ainda lembro que o pastor me chamou a atenção por uma coisa que hoje, assim, eu encho meu peito para dizer para as pessoas. Porque eu precisava ouvir aquilo do pastor. Eu não precisava ouvir das pessoas, não. Era dele. Porque as pessoas eu achava que era só chatice. E o pastor, não, ele me mostrou quase todos os livros da Bíblia, porque eu estava errada. E aí eu disse assim, eu passei uma semana pensando naquilo e falei assim, é verdade, eu vou mudar. Eu entendi porque na minha casa nós somos 3 mulheres. E meu pai nos criou resolvendo tudo, resolutivas. E aí eu era a que fazia tudo. Tipo, meu pai tinha o bar, e lá tinha uma mercearia dentro desse bar. E ele viajava porque ele vendia coisas do Paraguai. E aí, quando ele chegava, eu tinha que prestar conta de tudo com ele, o que eu vendi, o que ficou fiado e tudo. Então, eu fui criada com essa responsabilidade. Quando o meu esposo chegou, eu queria tomar conta de tudo. Por quê? Porque era uma rotina minha. E ele se agradou da minha rotina. Acabou sentando e olhando eu fazer. E aí, acaba que é como o pastor prega. Gente, o lugar da mulher é o lugar da mulher. A mulher tem que ser auxiliadora, ela não tem que ser o esposo. O esposo... Graças a Deus, gente, ela aprendeu, viu? O esposo, ele tem que ser o sacerdote da casa, é o lugar dele. E a partir do dia que o pastor conversou comigo, eu falei para mim mesma, eu vou ser a auxiliadora da casa, então tudo que precisa eu ligo para ele. E ele disse, minha filha, resolve aí. Não, é tu que tem que resolver. Aí ele, pois faz assim, assim, assim. Eu, ponto, vou fazer. E assim é a nossa vida. Hoje, depois de Cristo, é um casamento. É onde os nossos filhos têm vontade de casar também, porque ele vê o nosso casamento. É onde... É onde eles veem a felicidade do pai e da mãe. Que antes, graças a Deus, eles eram bem menores, né? Mas nós tivemos, Deus deu a oportunidade de eles ver já um casamento saudável com Cristo. Mas é o que eu sempre digo para vocês, assim, para todas as minhas amigas, para as pessoas que me conhecem, gente, cada um tem que ter o seu lugar. A mulher ela tem que ficar no lugar dela e o homem no dele, para que tudo dê certo. E glória a Deus por Cristo em nossas vidas. E eu digo a vocês, se hoje vocês estiverem no lugar errado, há tempo de cada um voltar para o seu lugar. Porque Deus, Ele fez isso porque Ele queria assim. E eu entendi que a obediência dos seus filhos é onde nós subimos os degraus. Porque se não for pela obediência, nós vamos acabar sofrendo. Obrigado, meu povo. Glória a Deus. Aleluia. E eu já quero chamar o terceiro casal, né? É o mais antigo aqui dos 3 na igreja. Irmão Francinildo e irmã Cláudia. Irmão Francinildo é conhecido como Faísca aí na cidade pela profissão, né? O melhor mecânico da cidade. A irmã Cláudia já está animando aqui no fogo. Glória a Deus. É bênção. Esse casal abençoado que está na igreja desde o início. O irmão Francinildo veio limpar esse terreno com a gente, quando a gente comprou, não foi, irmão Cláudio? Bênção demais, e eles vão aqui também ter 10 minutinhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Então, como os outros casais já deram o testemunho deles, nós fomos desafiados, né, a falar qual foi a coisa mais importante que nós aprendemos nesse tempo todo de casado. Amém? Então, nós nos casamos em 2004, no dia 24 de junho de 2004. Ou seja, nós temos 21 anos de casados. Amém?
E com o tempo de namoro, dá 25 anos que nós estamos juntos. Amém? Pois é. Então, isso é de Deus demais. Eu quero falar para vocês que eu tenho um casamento abençoado, um casamento próspero, mas nem sempre foi assim. Quando a gente se casou, no início do nosso casamento, nós tivemos uma dificuldade no casamento, né? Passamos por um momento difícil, né? Quase a gente nos separávamos, mas nós superamos isso tudo, sabe? Superamos. E por que nós superamos? Porque nós colocamos Deus, né, à frente de tudo. Essa mulher abençoada aqui, na época eu estava decidido realmente a me separar, né? Mas assim, o que fez ela voltar? Ela começou a pagar um preço por isso. Buscar Jesus, jejuar, orar, sabe? E é isso que faz com que a gente permanece. O que faz permanecer um casamento duradouro é a presença de Deus, querido. Essa é a resposta, entendeu? É a presença de Deus. O nosso casamento hoje não é um casamento perfeito. Como o pastor falou, nós não somos perfeitos. Nós temos falha, nós somos falhos. Eu tenho meus defeitos e ela tem os defeitos dela. Mas as nossas qualidades superam os nossos defeitos. Amém? Então, assim, eu acho que eu sou o casal com mais tempo de casado aqui, né, da liderança, 21 anos de casado, né? E o que eu quero passar para vocês é que, como eu falei, nós somos falhos e temos defeito, mas nós temos que olhar para nossas qualidades, né? Eu sou o pai, eu tenho um filho, né, o Isaac, e minha esposa, por um certo tempo, ela teve dificuldade para engravidar. Para você ver como que a permanência na presença de Deus, ela nos traz bênção. E ela teve essa dificuldade. Eu até contei um nosso testemunho de casamento aqui, para muitas pessoas aqui já conhecem. E minha esposa ela não engravidava. Tinha um problema de saúde, e engravidou por 3 vezes, e ela abortava, toda vez que engravidava, abortava. Nós sofremos com isso, né? E eu sei que isso foi superado também. Deus nos abençoou com um filho. Temos um filho abençoado, o Isaac, um menino saudável, um menino lindo, sabe? Está aí correndo aí no pátio da igreja. Eu falei para ele, não vai não, filho, fica aqui. Mas está lá no pátio, correndo, né? Então, assim, no início, nós passamos por essa dificuldade. Eu me lembro que, na época, eu morava em Brasília, e como eu falei, que ela foi pediu socorro para a liderança nossa, né? Então, gente, quando você estiver passando por luta, estiver passando por dificuldade no seu casamento, não se isola, não fique sozinho, não se sinta sozinho. Olha, aqui tem uma liderança aqui abençoada, tem pastores aqui abençoados, entendeu? Então, procure ajuda, procure alguém para estar lhe orientando como você lidar com a situação que você está passando. E foi isso que fez com que a gente reatasse o nosso casamento. Fomos pedir socorro para pessoas, e ela orando, buscando, pedimos ajuda para a nossa liderança. E daí, o que nós fizemos? O que foi orientado para nós? Abre uma célula na casa de vocês. Abre uma célula na casa de vocês. Ou seja, traga Deus para dentro da casa de vocês. A célula representa a presença de Deus. Então, nós abrimos uma célula, começamos a se envolver na igreja, começamos a fazer a obra do Senhor, e isso traz responsabilidade para a gente, e faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Então, nós abrimos uma célula na nossa igreja, na nossa casa. Depois foi direcionado para que nós fomos também a ser líder da recepção. Nós fomos líder de recepção da igreja também, e viemos isso lá em Brasília, viemos para Presidente Dutra. Quando chegamos aqui, não foi diferente. Continuamos com a célula na nossa casa. E essa célula nunca parou. Ou seja, Deus sempre está presente no nosso casamento. E é isso que faz com que nós permanecemos. Se envolver na igreja. Hoje, nós temos uma célula. Além da célula, nós somos líder do Ministério de Diaconia aqui da igreja também. Entendeu? Então, você que faz parte
dessa igreja, querido. Você que é cristão e se envolva, procure fazer algo aqui dentro da igreja, procure se envolver na obra do Senhor. Isso vai fortalecer o seu casamento, sabe? Esse final de semana nós tivemos um momento também poderoso com os casais aqui da igreja. Fizemos uma viagem abençoada, sabe, pastor? Foi muito de Deus. Isso tudo, queridos, fortalece o nosso casamento. Isso é um momento de comunhão ali com os casais da igreja. Isso fortalece também, faz com que nós permanecemos, sabe? Então é isso que tem feito, que nós permanecemos na presença do Senhor bastante tempo, casados, sabe? Eu faço de tudo pela minha família. A minha família é tudo para mim. Lá em casa, minha esposa ela é cabeleireira, e depois da gravidez do Isaac, ela não trabalhou mais. Eu sou o único mantenedor da minha casa. Eu faço tudo por eles, sabe? Faço tudo pela minha família. Somos fiéis na casa do Senhor, claro, fiéis, sabe? E Deus tem nos abençoado, tem feito coisas que eu fico olhando assim, Senhor, somente o Senhor que pode estar fazendo isso, porque eu vou deixar um versículo aqui que eu separei para vocês, já vou terminar, rapidão, ela já está falando aqui no meu ouvido, 10 minutos, filho, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que diz assim, sozinho a pessoa corre o risco de ser atacado e vencida. Olha só, vou repetir de novo o início. Sozinho a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Amém? Ou seja, queridos, nós humanos, nós não temos força suficiente para suportar as dificuldades da vida, não. Sabe? A força vem do Senhor. É Ele que nos dá força. Nós sozinhos não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo nessa vida. Sabe? Então, é isso que é mais importante na nossa vida. Jesus. Amém? Amém, queridos. Tudo que ele falou aqui é verdade. Nós passamos por muitas lutas, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E tudo é oração, querido. Nós somos um milagre. Mas foi através da oração que hoje estamos aqui falando, testemunhando o que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu acho interessante, todo casal tem aquela coisinha, né? Não existe casal perfeito, mas eu acho interessante quando a gente está falando alguma coisa, um com o outro, ele diz, vem bem aqui, bora lá. Aí, querido, sabe o que acontece? Diz, meu Deus, como a oração é poderosa. Pois o negócio para na hora. Engraçado, ele me puxa para o quarto, bora lá. Aí vamos orar, pronto, parou. Ou seja, querido, tudo é oração. Através da oração, a palavra de Deus diz que a oração é a chave da vitória. Então, queridos, vamos colocar, sabe, a oração no nosso casamento. Se tiver alguma dificuldade, vamos orar. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Bem? Obrigado, meu Senhor. É verdade, é um culto para cada um de vocês, né? Glória a Deus. E é porque tem vários outros casais que nós poderíamos chamar e cada um que subisse aqui seria uma experiência nova a ouvirmos, né? Glória a Deus por isso. E projeta 1 Samuel 6:10. Acho que é esse versículo. Bem, isso é 1 Samuel 6:10. Deixa eu ver se é. 1 Samuel 6:10. 10:6. Eu acho que é 10:6, quer ver? 10:6. Glória a Deus. Olha só,
o Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará. Completa aí, igreja. Se a gente tirar essa primeira parte, essa parte do meio, né, e ler assim, ó, o Espírito do Senhor virá sobre você, e botar só do final, e você será um novo homem. O Espírito do Senhor virá sobre você, e você será um novo homem. Se substituir, né, a questão de homem ou de você, e colocar casamento, então nós teremos o quê? O Espírito do Senhor virá sobre, vamos colocar, vocês. E vocês serão um novo casal. O Espírito do Senhor virá sobre vocês. E vocês serão um novo casal. O novo no sentido de renovação. Ok? De verdade. Então assim, o nosso tempo está estourado, mas eu quero glorificar a Deus pela vida do Edson da Rosa, pela vida do Jário e da Daniela, pela vida do irmão Francinildo e da irmã Cláudia, que foram usados por Deus hoje para ser canal de Deus, e o Espírito Santo falou através deles ao nosso coração, e cada casal aqui tem algo novo dentro de si, nesse momento. Sim ou não? Se você não está sentindo nada novo, se você não está renovado, como eu estou, eu tenho certeza que minha esposa também, né? Você então, não sei, né? Porque foi muito poderoso. Então eu queria que você aplaudisse o Senhor e se colocasse de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, e eu queria que você, uma oração específica, tá? Não vou me demorar, mas eu queria que você abraçasse a sua esposa. Eu sei que tem alguns casais com filho aí, o ministério está um pouco, né, o infantil ali está um pouco, não está completo. Na medida do possível, você